Olá, gente querida, gente amada. Eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal, Marcos da História. Eu quero dedicar essa aula aos meus alunos do curso de pós-graduação em Psicopedagogia da FAERP. Em aulas anteriores, estamos estudando sobre alguns teóricos da educação e dessa feita vamos iniciar falando de filosofia, a filosofia e os seus filósofos, ou os filósofos e as suas filosofias. Nós não somente estaremos falando de filosofias e filósofos, nós vamos estar pensando, repensando alguns conceitos filosóficos. Existe um conceito na filosofia que eu gosto muito, que é o conceito de dialética. O conceito de dialética, que em linhas gerais, dialética vem de diálogo, diálogo em contraposição, diálogo em oposição, ideias contraditórias, ideias opostas. A dialética ela surge lá na antiguidade clássica. Ela surge entre os gregos, é no mundo grego que se começam essas discussões dessa natureza. E é um filósofo chamado Heráclito. Heráclito chega à seguinte conclusão: olha, o mundo que nós vivemos está em constante transformação, está em mudança. É Heráclito que diz que não dá para se banhar nas mesmas águas de um rio duas vezes, porque as águas que passaram ontem, elas não vão passar no mesmo lugar hoje. Aí surge um outro filósofo contemporâneo de Heráclito que se chama Parmênides. E o Parmênides diz: olha, esse Heráclito está doido. Que papo é isso de que as coisas mudam? De fato, nada muda. De fato, o que muda são as aparências, porque a essência continua. Aí vem a terceira figura. O seu nome é Zenão, ou Zenon. Zenon diz aí: bom, nós temos então uma contradição, nós temos um diálogo contraditório. Para o Heráclito, as coisas mudam, as coisas estão em constante transformação. Para o Parmênides, nada muda. Então nós temos uma dialética, nós temos ideias contrárias. Bom, mas quem vai pegar essa deixa dos filósofos pré-socráticos e debruçar sobre o assunto é um discípulo de Sócrates. O seu nome é Platão. Platão vai dizer o seguinte: ele vai citar o Heráclito, vai citar o Parmênides e dizer: olha, a dialética é um método de perguntas e resposta. É através da dialética que nós chegamos à verdade. É através do método socrático de indagar, de ironizar, de perguntar, que nós chegaremos à verdade. Aí o Platão vai além. Platão diz: olha, todos nós, os seres humanos, nós viemos de um outro mundo. Nós viemos de um mundo inteligível. E nós caímos nesse mundo visível. E o tempo todo nós temos reminiscências, nós temos lembranças desse mundo inteligível. E são as lembranças desse mundo inteligível que é o agente criador, é o agente transformador nesse mundo visível. Quando o homem cria alguma coisa, quando o homem pensa alguma coisa, é nada mais, nada menos do que informação
do que lembranças, do que reminiscências que ele traz do mundo inteligível. E somente os filósofos conseguem fazer essas reminiscências, conseguem romper esse limite da amnésia. É isso que Platão está dizendo. Bom, aí vem um outro discípulo, o discípulo de Platão, é o Aristóteles. O Aristóteles discorda de Platão e o Aristóteles diz: a dialética? A dialética é apenas a lógica do provável. E o provável é aquilo que parece ser aceitável pela maioria, que são os notáveis. E lá na frente, lá na idade contemporânea, um outro filósofo chamado Immanuel Kant, ele vai pegar essa fala, essa deixa de Aristóteles e dizer que a dialética é uma ilusão, pois ela nada demonstra, ela só fica no debate. Bom, vamos voltar. Finda a antiguidade, os socráticos passam, Platão e Aristóteles já foram, chega a Idade Média. Na Idade Média não havia dialética, porque o homem medievo ele já tem uma verdade, e essa verdade não se discute para o homem medieval. Essa verdade é Deus. Embora houvesse inúmeras oposições, inúmeras ideias opostas, inúmeras contradições, mas somente uma verdade prevalecia. Quem vai identificar essas verdades da Idade Média é um outro filósofo da Idade Contemporânea, que é o Hegel. Bom, fim da Idade Média, chega a Idade Moderna, e os homens da Idade Moderna então começam a questionar a Idade Média. Mas quando chega na Idade Contemporânea, um filósofo alemão chamado Hegel, ele pega esse conceito de dialética, esse conceito de dialética que surgiu na Grécia, que surgiu entre os gregos, que foi discutido por Heráclito, por Parmênides, por Sócrates, por Platão, por Aristóteles. E o Hegel, eu quero que vocês não confundam Hegel com Engel. Engel é aquele amigo de Marx. Hegel é um filósofo alemão, ele é idealista, ele atua no campo das ideias. E Hegel vem dizer que a dialética ela é um processo que produz contradições. E a dialética hegeliana consiste em dividir em 3 etapas. Para Hegel, a dialética ela parte de uma tese que é confrontada por uma antitese ou uma antítese, e o choque dessa tese com essa antítese dá origem a uma síntese. E essa síntese vai gerar uma outra tese. Para Hegel, é exatamente esse embate que vai dar origem, que esse processo ciclo, que vai surgir novas ideias, e o mundo está em transformação. Aí você está vendo Hegel dialogando com as ideias de Platão. Lembra que Platão disse que é o embate dos opostos que vai gerar o parto, que ele chamou de maiêutica, ou é o embate das ideias que vai surgir novas ideias, novos pensamentos. Bom, depois de Hegel, vem outro filósofo, o seu nome é Karl Marx. Enquanto Hegel era um idealista,
Marx é um materialista. Marx, no primeiro momento, ele é um jovem hegeliano, ele está partindo das ideias de Hegel, e Marx desenvolve um outro conceito, esse conceito que ficou conhecido como materialismo histórico e dialético. Para Marx, a dialética está dentro da sociedade. Vamos observar que Marx ele está partindo do concreto para o abstrato. Para Marx, o processo dialético se pode ver nas relações do capitalismo com a sociedade. E Marx começa a questionar. Marx está dizendo que os donos das fábricas, os senhores patrões, dono das empresas, que às vezes são herdeiros dela, embora não fazem quase nada, embora não produzem quase nada, embora nem sequer pisem no chão da fábrica, eles desfrutam do lucro muito maior do que aqueles que de fato produzem. Marx começa a questionar isso. Marx começa a observar isso. E ele diz que o trabalhador ganha bem menos, embora trabalhe muito mais. Ele está vivendo numa Europa em que os homens trabalhavam em torno de 16 horas por dia. E Marx diz, chama essa teoria de mais-valia. Ele diz que isso é um embate dialético. E esse embate dialético entre a classe trabalhadora, aquela classe que produz, com os donos das fábricas, iria em algum momento desembocar em uma revolução. Bom, e esse pensamento de Karl Marx, que nós chamamos de materialismo histórico dialético, ok? Te espero na próxima aula, onde estamos falando de filósofos e filosofias. E o conceito filosófico de hoje foi dialética. E você pode sugerir o tema para a próxima aula. E eu te espero lá.